A gente aprovou uma discussão que ia fazer o jornal, e daí vamos fazer o jornal. Eu tinha medo. E eu até diria assim que muito provavelmente se... Eu tinha medo, mas de certo modo é o medo que te mobiliza politicamente. Porque só tinha medo. De medo, eu que estava no movimento estudantil e tinha sido intimado para depor no DOPS várias vezes. Com você, a tua questão da segurança, o teu medo, o que for, ele muda. Porque você vê que a situação está mudando e que você não está apenas se expondo, que você tem alguma coisa que está te empurrando. A direção da USI. A gente aprovou uma discussão que ia fazer o jornal, e daí vamos fazer o jornal, decidiu lançar tudo, e tinha que achar um nome. Daí nós fomos procurar o nome e não tinha ideia do nome, não achava que ia ser a mesma coisa. Aí a gente foi numa coleção de jornais do início do século, e que daí tinha Batalha, tinha não sei o quê, e daí veio com o trabalho. Então o trabalho é um nome bacana, tem a ver com o trabalhador, um nome, e daí foi o que pegou. Tinha uma outra possibilidade, eu lembro que tinha outro nome, era um nome assim, Brasil 2 pontos, que o Gordo veio com essa ideia. O Gordo é o Glauco Arbix. Ele veio com a ideia, e aí ele falou, não, Brasil não vai dar, nós somos internacionalistas, então tem que ser o trabalho, e ganhou o trabalho. Eu sentia medo, sim. Sentia medo. E eu até diria assim que muito provavelmente se não fosse por causa da ditadura, né, a questão da cidadania, talvez eu nem viesse a ser um militante de organização revolucionária, nada disso. Eu acho que essa questão da ditadura assim, foi muito decisivo para enfrentar o medo. Quer dizer, a indignação, vamos dizer assim, por não ter liberdade, isso era uma ferramenta básica para enfrentar o medo. Mas eu convivia com medo o tempo todo. Imagina, se chegasse a polícia na minha casa com aqueles aqui, com aqueles mimiogos, provavelmente, além de ser preso, era muito provável que levasse uma boa porrada, assim, né? Ou coisa pior. Voltando ao problema do medo e da determinação. É muito contraditório. Eu fui preso, eu tinha medo. Mas, de certo modo, é o medo que te mobiliza politicamente. Porque só tinha medo quem tinha alguma consciência. Uma boa parte da população sabia que no regime militar não podia votar, mas não se sentia pessoalmente ameaçado no sentido imediato. Quem se sente pessoalmente ameaçado no sentido imediato é um trabalhador que quer fazer greve, ou quer fazer alguma pressão para ter aumento de salário. Na época se entregava. As pessoas iam numa assembleia sindical e o próprio peleiro chamava a polícia para pegar o cara do lado de fora. Isso aconteceu. Nas universidades era até mais aberto, né, porque eles rondavam abertamente, a polícia rondava. Mas são as pessoas que tinham alguma consciência política que procuravam combater isso. Então, você vivia num clima de medo, eu que estava no movimento estudantil e tinha sido intimado para depor no DOPS várias vezes, eu morava na rua Herculano de Freitas numa época e tinha uma viatura todos os dias na porta. Todos os dias na porta. Isso era para intimidar. E eu percebia que tinha um cara que seguia, que não era o cara da viatura. Então, você aprendia técnicas de despiste, né? Uma delas é você entrar no ônibus, antes de fazer uma reunião, você entra no ônibus e fica prestando atenção em quem está no ônibus. E num ponto onde ninguém vai descer, você desce. Se alguém descer com você, você queima o ponto, né? Então, às vezes, para ir numa reunião, né, isso eu continuei fazendo durante muito tempo. Para mim, essa questão do medo é uma coisa assim, que ela evolui. Dá para dizer que ela evolui conforme a situação do país evolui. Luta armada. Eu vi aqueles cartazes, eu falava assim, nunca vou me meter com isso. Ponto. Eu não queria nem saber, sabe? Eu olhava aquilo, mas isso aqui não é para mim, eu não quero morrer, eu não quero ser torturado, eu não ia entrar aí. Era assim. Que ano, Paulo? 70, 71. Mas você não estava militando? Não, era ali, o cara contra o governo, tinha minhas opiniões, mas peraí. Aí a gente entra na faculdade. Tem cursinho, começa a ter umas panfletagens, a gente monta o 72 estava menos ruim do que 70. Então, você já começa a ter moral na escola, a vida vai ficando melhor, você começa a entender o que vai acontecer. E a universidade, com muita gente, propicia isso, né? Essa coisa coletiva. O Alexandre Vanucchi. E tem uma reação enorme na faculdade.
E daí na coisa do Alexandre Barão que eu me lembro, que aí, na minha classe, que era todo mundo calouro, tem um movimento, tem uma indignação. Daí, de repente, você se descobre falando, fazendo proposta. Ciências sociais da U73. Aí as pessoas iam trabalhar com uma tarja preta, as pessoas vão na missa. Daí o mundo parece que vai mudando. Embora tudo esteja acontecendo, a tua relação com você, a tua questão da segurança, o teu medo, o que for, ele muda. Porque você vê que a situação está mudando e que você não está apenas se expondo, que você tem alguma coisa que está te empurrando. E começa a te empurrar. O começo era na minha casa, assim, endereço público. Eu tinha uma casa numa vila, na Pamplona, que o andar de cima era a minha casa, que era um quarto, 2 quartos, banheiro, e o andar de baixo, a sala, era a redação. Exatamente. E o porão era a cozinha e a redação também. Redação. Ele surgiu aí, já. Saía do jornal à noite e ia ajudar a fechar o jornal. E aí era ali, saía da Folha. Ficou um ano. Depois, quando a organização cresceu, aí alugou uma sede de verdade. Tinha o dia do fechamento. Tinha o fechamento. Ia fechando. Ia fechando. Tinha o dia que entregava na gráfica. Mas e assim, tinha o dia que todo mundo lia as matérias em conjunto. Eu lembro disso. A gente lia as matérias em conjunto. Não era Exatamente. Não era fechamento hierarquizado. O fechamento era ali, horizontal. Todo mundo lia tudo. Concordo. Isso aqui que você está achando. Todo mundo lia tudo. O jornal pequeno era possível fazer isso, né? Esse jornal aqui... Não, até dava. Dava, mas era bom. Era bom porque você aprende. Era bom que dá. Quando você ganha discussão, você ganha discussão. Então, era bom. É o seguinte, é uma atitude. Sabe, tem uma hora que assim, você está ali, você está num país, você está sentindo medo, você está sendo ferrado, você não consegue fazer nada, você vai pedir aumento, você tem medo, você toma um elevador, falam que um cara foi preso e ninguém faz nada, né? É atitude, você vai lançando um jornal, primeiro um jornal clandestino, depois você vive, quando a gente lança esse jornal, o São Paulo está sob censura, o movimento está sob censura, vai começar em breve aqueles atentados às bancas de jornais que vendem jornais assim, e você tem uma atitude de fazer isso. Isso é muito bom. Isso não tem preço, porque isso vira uma coisa da tua vida. Isso vira isso aí. Por que bate a emoção, então? Por quê? Porque é difícil fazer a coisa certa na hora certa. Quando você faz, é legal. Faria tudo outra vez. Com certeza, faria tudo de novo. E minha vida ficou absolutamente, quer dizer, a trajetória da minha vida ficou marcada por isso. Marcada por isso. Meu filho mais velho tem um nome que eu usava o nome de guerra, por exemplo. Pedro. Tá certo? Um dos vários. Eu estou hoje com uma companheira que quando eu a conheci, quando nós namoramos pela primeira vez, que eu estou ela agora depois de 20 anos, a gente se reencontra, eu não sabia o nome dela. Eu era o Pedro, ela era a Maria. O nome dela, na verdade, é Silvia, né? Mas a gente não sabia o nome do outro. Não? Então, nas relações pessoais, inclusive, quer dizer, até hoje a coisa permanece. Isso fortalece. Claro. Meus amigos, basicamente meus amigos são amigos que fazem parte de alguma maneira dessa história, né? Então, é isso.